Então tá, pessoal. Agora a gente vai para os conectivos lógicos. Só pedindo desculpa mais uma vez, às vezes eu preciso fazer umas pausas mesmo, porque até para molhar a garganta ou porque tem algum ruído externo. Então, agora a gente vai entrar nesses conectivos lógicos e do Python a gente tem três conectivos: o AND, que é o de conjunção, o OR, que é o de disjunção, e o NOT, que é o de negação. Para quem já viu um pouquinho de é, lógica matemática, já viu aquelas coisas como tabela verdade, já deve ter visto esses termos e já deve saber um pouquinho sobre isso. É, Basicamente, para que servem esses conectivos? Eles servem para a gente avaliar se uma determinada sentença, uma determinada expressão é verdadeira ou falsa. Porque, voltando aqui ó, nos operadores relacionais, às vezes a gente tem uma sentença maior do que essa aqui. Às vezes a gente tem várias sentenças unidas por esses conectivos. Explicando melhor, a gente aqui tem essas três variáveis que eu criei e a gente tem a união dessas três variáveis com um conectivo, tá? Então, o primeiro conectivo, que é o AND, o de conjunção, ele vai retornar que a sentença é verdadeira quando todo o conteúdo dela for verdadeiro, quando todas as comparações forem verdadeiras. No caso aqui, eu estou perguntando se x e z são menores que y. E vai dizer que é falso porque o z não é menor. O AND, né, para quem não sabe, seria equivalente a e, a palavra e em português. Então seria se x e z são menores que y. Só vai ser verdadeira quando os dois forem, né? Já quando a gente só precisa que uma das expressões dentro da sentença seja verdadeira, a gente utiliza o OR, que dele verifica se a gente tem alguma coisa de verdadeira na sentença sem a necessidade de que toda ela seja verdadeira. Então aqui, ó, substituindo apenas o AND pelo OR, a gente já vai ter outro resultado. Aqui a gente tem né? Poderia ser verdadeiro, mas como eu já expliquei, tem o mesmo significado do true na lógica booleana. E o último conectivo, que é o not, que ele simplesmente nega a expressão. Ou seja, aqui a gente está com essa mesma expressão, e daí quando a gente coloca o not antes dela, a gente vai ter o oposto do resultado que a gente teria se fosse só x ou z menor que y. Beleza? A gente pode. A gente vai verificar isso novamente ao longo do mini curso. Então também não se preocupem se vocês não entenderem isso aqui logo de cara. Nem preciso, eu acho que dar outros exemplos aqui, porque a gente vai revisitar isso aqui na prática quando a gente estiver trabalhando com ArcPy. Vai ser até melhor de entender, talvez. Então tá. Seguindo adiante, a gente chega nas estruturas condicionais. Às vezes, o que acontece? A gente quer que uma determinada ação ocorra apenas quando uma condição ou uma ou mais condições forem atendidas. Tá? E daí para isso a gente utiliza essas estruturas condicionais, que é bem comum em programação, né? Não só em Python. Então a gente tem três tipos: as simples, as compostas e as alinhadas. A gente vai começar primeiro pela simples, que é mais fácil de entender. A gente tem aqui, vou criar aqui uma outra célula para não misturar. A gente tem aqui que a gente quer que apareça para a gente aqui correto apenas quando essa condição, que é que x seja maior que y, seja atendida. Pegando aqui, ó, novamente, x é maior que y? Não, x é 1 e y é 2.
Então não aconteceu nada aqui. Se a gente trocasse, daí ia aparecer. Entenderam? Então tem situações que a gente está escrevendo um código e a gente só quer que aquele código seja executado quando uma ação específica for atendida. Por exemplo, a gente quer que print correto quando a cidade de Porto Alegre, que é localizada no estado do Rio Grande do Sul, tiver de fato com as coordenadas dentro das coordenadas dos limites do território do Rio Grande do Sul, trazendo mais para o geoprocessamento. Então, para isso a gente utiliza essas estruturas. Mas, às vezes, a gente quer que uma ação ocorra quando uma condição for atendida, mas a gente também quer que outra ação ocorra quando essa condição não for atendida. Então, para isso, a gente utiliza as estruturas compostas. E daí a gente isso aqui eu acho que eu até pulei, né? A gente define a estrutura condicional através do if, mas daí quando a gente quer que uma ação ocorra quando essa condição não for atendida, a gente utiliza o else. Então a gente tem agora o if e o else. E daí tem um ponto importante que vocês têm que entender que em Python, logo nos loops vocês vão ver isso aqui de novo, quando a gente tem esses dois pontos, quando a gente está criando uma estrutura, a gente tem que ter essa identição que chama, que é esse espaçamento de quatro espaços, né? É, do, da margem até, até que essa estrutura aqui já não esteja mais sendo utilizada. Ou seja, tudo que está aqui com essa indentição pertence a essa estrutura aqui do if. E da mesma maneira, tudo que está aqui pertence a essa outra estrutura aqui do else. Tá? Então aqui o que acontece? A gente quer que uma ação ocorra quando uma ação que a gente quer que uma ação ocorra quando uma condição for atendida e a gente quer que outra ação ocorra quando essa condição não for atendida. Beleza? E daí também, às vezes a gente tem várias condições dentro de uma estrutura que a gente chama de estrutura aninhada. E daí nesse caso específico, a gente, além do if e do else, utiliza o elif entre os dois. No caso aqui eu criei esse exemplo, onde tem a nota de um aluno, que é 6, e daí a gente quer que apareça aluno aprovado quando a nota for maior ou igual a 7, aluno em recuperação quando for maior ou igual a 5 e aluno reprovado quando nenhuma dessas for atendida. Mas o que acontece aqui? Vamos rodar. Quando a gente tem essas estruturas, a gente tem que entender que isso roda como se fosse uma cascata, de cima para baixo. Então, esse código aqui de baixo só vai rodar quando esses dois de cima não forem atendidos. E esse aqui só vai rodar quando esse aqui não for. Ele não vai tipo bypassar, ele não vai pular por esse. Ele sempre vai testar primeiro o de cima, depois o elif, depois o else. Então isso aqui é importante a gente ter em mente quando a gente estiver estudando estruturas condicionais e aplicando isso depois. Né? Beleza. Agora a gente vai para as estruturas de dados. A gente viu lá em cima que tem aqueles tipos básicos de dados, né, que é a string, o número inteiro, que é o int, tem aqueles 4 tipos que a gente verificou ali em cima. E daí a gente também tem maneiras de organizar esses dados em estruturas. E a gente tem 4 tipos básicos de estruturas em Python: as listas, as tuplas, os conjuntos, também conhecidos como sets, e os dicionários. Tá? Então, vamos verificar primeiro as listas. Vamos ver aqui.
pegar esse primeiro exemplo aqui. A gente tem uma lista que eu criei com várias strings. São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Palmital, que são nomes de cidades, tá? Eu vou rodar isso aqui. E daí o que é importante da gente entender de uma lista? Quando a gente quer definir uma lista, a gente utiliza esse delimitador aqui, tá? E a gente separa cada elemento da lista por vírgulas. E a lista, ela é uma estrutura mutável e indexada, ou seja, ela é ordenada. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, e pedir para printar a lista cidades inteira, a gente vai ver ela inteira. Mas a gente também pode utilizar um recurso que é puxar apenas o elemento ou os elementos que nos interessam. Então, para isso, a gente busca o index dele, né? O indexador. Esses números sempre começam do zero e vai até n. No caso aqui, deixa eu fazer aqui um comentário, outra coisa. Ó, esse aqui é o elemento 0, esse aqui é o elemento 1, esse aqui é o elemento 2 e esse aqui é o elemento 3. Então aqui, quando a gente pedir para printar o elemento 0, ele vai retornar São Paulo. O 1 vai ser Salvador. E assim por diante. A gente também tem, como eu comentei, a possibilidade de pegar um slice, uma fatia dessa lista. E daí a gente utiliza esse recurso aqui que é os dois pontos. Então eu quero, por exemplo, do primeiro do elemento 0 ao elemento 2. Então eu pego aqui de 0 a 2. E daí o que aconteceu? Quando eu quero do elemento 0 ao elemento 2, esse último aqui nunca vai ser incluído. Então, a gente colocando aqui, por exemplo, 3, a gente vai pegar esses 3 primeiros, mas esse aqui não vai ser incluído, entenderam? E daí a gente também tem a possibilidade de pegar e selecionar esses elementos de trás para frente. Daí para isso a gente pode utilizar o sinal de menos. Ó, menos 1, ou por exemplo eu quero do 2 ao menos 1, ou eu quero, por exemplo, menos 2, dele vai retornar Porto Alegre. E daí é interessante vocês verificarem que se eu botar um type aqui, por exemplo, ele não vai dizer que é uma lista, ele vai dizer que é uma string, porque essa lista contém os dados em um determinado formato, entenderam? Então, se a gente pegar um elemento só, vai ser o tipo do elemento em si, não vai ser um tipo lista, entenderam? E, bom, por aí vai. E lista eu acho que é o mais fácil de entender dessas estruturas e também talvez seja o mais utilizado, se eu não me engano. Beleza. Agora as tuplas. A tupla basicamente ela tem ela é utilizada às vezes para a gente ter conjuntos de dados que não são mutáveis. Então a tupla, a diferença aqui no caso, é além do delimitador, né, que a gente define com esse parênteses aqui, a tupla ela não é mutável. Se eu quiser alterar o conteúdo dela, não consigo. Já a lista eu consigo. Por quê? Por exemplo, se eu vier aqui, ó, tem aqui, ó, lista cidades, né? Temos aqui essas 4 cidades. E se eu vier aqui e colocar que lista cidades 0 é igual a Belo Horizonte, e daí eu pedir para verificar novamente essa lista de cidades, vocês podem ver que o conteúdo,
o elemento zero já não é mais São Paulo, agora é Belo Horizonte, porque eu posso mudar, ela é mutável. Isso eu não posso fazer com a tupla, por exemplo. Se eu quiser selecionar o valor ali da tupla e pedir para alterar, eu não consigo, tá? E daí a gente tem os conjuntos. Os conjuntos, até vou mostrar aqui para vocês, eles têm uma característica interessante que eles não podem ter valores repetidos. Então aqui eu tenho um conjunto 1 e um conjunto 2. E o 4 e o 5 aparecem nos dois, né? Nos dois conjuntos. E daí aqui, só para vocês entenderem uma coisa que é importante desses conjuntos, se eu fizer uma union, que é tipo uma junção desses dois conjuntos, eu vou ter esses valores aqui, que é todos os valores que tem nos dois, mas o 4 e o 5 só vão aparecer uma vez, porque eles não podem ser repetidos, tá? Isso aqui eu estou passando bem rápido, mostrei já para vocês ali o site do Python.org e também tem muito conteúdo sobre isso na internet, conteúdo gratuito. E então também tem conteúdo não gratuito, que às vezes é melhor também, mas enfim, a parte de Python mesmo, eu estou passando bem rápido aqui para vocês, porque esse curso específico é um curso mais curto, né? Um curso de curta duração. Então eu não tenho o tempo que normalmente eu tenho para passar para vocês um conteúdo mais detalhado. Mas então, agora indo para a última estrutura, a gente tem os dicionários, que basicamente servem para a gente organizar valores como se fosse um livro, assim, não sei se essa é a melhor comparação, ou um dicionário mesmo, onde a gente tem o significado de cada um desses símbolos aqui. E daí a gente chama esse primeiro aqui de chave. Opa! Chave. E o segundo de valor. Valor. Ou keys and values. E daí como é que a gente faz? Para que isso serve? Às vezes a gente quer organizar vários dados. E daí a gente quer saber, por exemplo, o valor da chave SP. É São Paulo. Mas, bom, interessante. Bom, mas por que isso é tão útil? Porque às vezes a gente quer organizar vários dados dentro de um dicionário. Às vezes, por exemplo, a gente tem aqui cidades. A gente tem dentro desse dicionário aqui uma lista que contém outros valores. Então a gente consegue organizar outras estruturas dentro do dicionário. Então eu vou colocar aqui esse conteúdo da lista cidades que a gente estava mexendo antes e vou dizer que a chave dessa lista, para acessar essa lista, é essa string aqui, cidades, tá? Então, quando eu vier e puxar pela chave cidades, eu vou ter toda a lista de cidades. Então, é uma forma bem interessante de se estruturar esses dados, tá, gente? E agora, última coisa que eu quero mostrar para vocês do básico é o for loop. Tem dois tipos de loop em Python, que é o for loop e o while loop. Aqui eu vou mostrar para vocês só o for loop, porque ele é o mais utilizado, tá? O while loop eu acho que no curso inteiro eu não vou utilizar e no dia a dia eu quase nunca uso. Eu utilizo muito mais o for loop, é bem raro. E não é uma coisa só minha, não. Acho que o for loop ele é realmente muito mais usado. E para que ele serve? Ele serve para repetir as ações um número finito de vezes, tá? A gente quer, por exemplo, a gente tem a nossa lista cidades, eu quero ver elemento por elemento dessa lista. Cidades 0. E eu quero ver um por um, tem 4 elementos. Então eu venho aqui, aqui e aqui. Eu tenho que substituir aqui 3, 2, 1. Tá. Beleza. Mas deu trabalho. Eu estou fazendo uma ação repetida aqui. Estou repetindo uma ação várias vezes.
eu não preciso fazer isso. Uma coisa interessante da programação é que eu consigo automatizar esse processo, assim, eu consigo automatizar esse processo. Então, para isso, eu utilizo o for loop. A gente declara ele, chamando aqui for. Ideia aqui, isso aqui seria o elemento de uma determinada variável, ou seja, para cada elemento dessa lista de cidades, eu quero que print esse elemento, tá? Ó, então eu executei isso aqui, que eu executei de uma maneira mais demorada, de uma maneira muito mais fácil. Isso aqui é muito utilizado mesmo quando a gente está trabalhando com Python, tá? E também existe o while loop, mas ele é menos usado. Ele, na verdade, ele é um loop que ele só vai parar de ser executado quando uma determinada ação que a gente colocar dentro dele for atendida. Eu não vou mostrar ele aqui para não confundir, porque eu acho que como a gente não vai utilizar, não convém tanto. Mas vocês podem pesquisar depois, tanto na documentação que eu mostrei para vocês, ou enfim, tem vários cursos livres aí de Python. Então, isso aqui é mais para nivelar vocês, porque vocês precisam saber isso aqui, ó, de uma maneira para entender o curso, vocês precisam entender isso aqui que eu estou passando para vocês, tá? Então, deem uma estudada nisso aqui, que daí eu vou fazer acho que vai ter uma pausa aí para vocês darem uma estudada nisso aqui. E daí a gente vai entrar no ArcPy mesmo, que é o módulo Python dentro do ArcGIS, tá? Mas isso aqui é utilizado dentro do ArcPy, então é importante vocês saberem isso aqui, tá? Beleza? Já volto aí e a gente continua. Um abraço.